Aqui, professora Verusca, professora de Geografia, professora do 7º ano A, B e C. Nós vamos estar fazendo revisão do simulado e começar com o conteúdo Relevo Brasileiro. O relevo brasileiro. Um país com dimensões continentais como o Brasil, naturalmente tenderia a apresentar muitas formações distintas de relevo. É essencial observar com atenção as características geológicas mais antigas ou recentes, inclusive as morfológicas. Aqui nós temos o conceito básico sobre relevo, onde ele pode ser definido como um conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. Para entendermos a classificação atual do relevo brasileiro, devemos observar dois grandes estudiosos que fizeram as primeiras classificações desse relevo, que foi Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber. A classificação atual foi apresentada pelo geógrafo Jurandir Ross, onde divide o relevo brasileiro em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Aqui nós temos a estrutura geológica do Brasil, onde existem áreas de escudos cristalinos aflorados na superfície, bacias sedimentares que estão associadas à presença de grandes rios espalhados por todo o território brasileiro, onde podemos encontrar petróleo ou carvão mineral. Agora nós vamos falar sobre alguns dos problemas ambientais, como por exemplo a lixiviação, que é quando há ocorrência de chuva, a água penetra nos solos, intensificando o processo erosivo e age como se fosse uma lavagem desse solo. Aqui nós temos mais exemplos de problemas ambientais, como a laterização, que é o surgimento de uma crosta ferruginosa formada pela decomposição das rochas. O assoreamento, mais um problema ambiental, onde é o acúmulo de areia e de materiais do solo e das rochas, desprendido de erosões e levado até rios e lagos por ação de chuva e dos ventos. Para terminar, nós temos a vossoroca ou bossoroca, que é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão causados pelas chuvas em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo. Agora nós vamos estar falando sobre os climas brasileiros. A maior parte do território brasileiro está situado na zona intertropical. Isso justifica os vários tipos de climas que nós temos no nosso Brasil. Nós temos alguns elementos que favorecem na classificação dos tipos de climas e que influencia nessa classificação. Então, nós temos as massas de ar, que são pacotes de ar que carregam características de origem da sua região. No Brasil, nós temos influências de 5 massas de ar: massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, massa tropical atlântica, massa tropical continental e massa polar atlântica. Ilhas de calor são um evento climático em que se verifica a elevação da temperatura nas regiões centrais das grandes cidades. Isso acontece pela falta de áreas arborizadas, que pelo desenvolvimento econômico se fez. O Brasil, um país de dimensões continentais, apresenta uma grande variedade de vegetação que se adapta às diferentes condições de clima, relevo, solo,
O processo de ocupação do território brasileiro já transformou boa parte dessas paisagens. Nesse mapa traz a distribuição da vegetação brasileira: Mata Atlântica, Floresta Amazônica, matas intermediárias, manguezais e restinga, mata de araucárias, mata de cocais, caatinga, campos, cerrado, complexo do Pantanal e pampas. Aqui nós temos a Floresta Amazônica. É atualmente a maior floresta tropical do mundo, cerca de 60% de área está no Brasil. Uma das maiores características dessa floresta é a grande e expressiva biodiversidade. A Mata Atlântica é a formação vegetal brasileira que mais sofreu com a ocupação humana. Nós temos hoje somente 7% da sua vegetação original existente no território brasileiro. As plantas dos manguezais possuem raízes aéreas adaptadas às regiões inundadas pelas marés e aos solos lodosos com elevado teor de salinidade. A vegetação das restingas pode se desenvolver de diversas formas conforme a fertilidade do solo. Os mangues e as restingas são as formações vegetais mais comuns na vegetação litorânea brasileira. Os campos recobrem boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Esse tipo de vegetação é formado por uma área de pradarias, campos limpos compostos por gramíneas adaptadas ao clima subtropical. A vegetação do Pantanal abriga uma flora composta de espécies migradas das regiões do Cerrado, Floresta Amazônica, Chaco e da Mata Atlântica. Do mesmo modo, registra-se a presença de algumas espécies endêmicas, ou seja, que são típicas da região. Caatinga é um tipo de vegetação que ocorre predominantemente no Nordeste brasileiro, além de verificar-se no norte de Minas Gerais. É caracterizada por um clima tropical semiárido muito quente com baixos índices pluviométricos anuais. Em parte da região sul do Brasil existe uma formação vegetal conhecida como mata de araucárias, um tipo de floresta temperada que ocorre em áreas de maior umidade de zona de transição entre a Mata Atlântica e os campos. Para finalizar, o cerrado é uma formação vegetal típica do clima tropical, localiza-se principalmente na região centro-oeste do Brasil e é caracterizado por apresentar um período de clima seco e outro de chuvas constantes, tendo temperaturas elevadas durante todo o ano. Aqui nós temos algumas imagens referentes aos impactos ambientais causados pelas ações dos homens. Poluição do ar, da água, as queimadas, o desmatamento são exemplos de impactos causados pelo desenvolvimento.